Olá, professores. Espero que vocês estejam bem e desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Dando início, então, a mais um ATPC, intitulado Feira de Ciências das Escolas Estaduais. Nós temos a feira estadual, né, que vai acontecer este ano, e a seletiva regional, que já foi o ano passado. Então, a gente vai comentar aqui com vocês um pouquinho como é que foi esse processo da feira e para aqueles que não conhecem, para aprender um pouquinho mais sobre qual que é a movimentação que a gente desenvolve na feira. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos meus pares PCNPs, né, a cada PCNP de cada área que tem aí nos auxiliado em ciências da natureza desde a primeira edição da feira regional. Então fica aqui o meu abraço caloroso a eles e a vocês, professores, também que têm se engajado desde o início aí conosco. Os nossos objetivos para hoje, para essa discussão, está relacionado à devolutiva à TPC de Ciências da Natureza, bem rapidinho, do dia 14/5, e a leitura de trechos do livro O Ponto Azul, de Carl Sagan. Apresentar para vocês o programa da Feira de Ciências Estadual e a sua fase regional, socializar práticas pedagógicas, o Biopioneiros e o Movimento Inova de 2019, com a professora Poliane e a aluna Bianca Oliveira, com o projeto Aborto, Liberdade ou Opressão, da Escola Capitão Vitório. Discutir possibilidades de trabalho através das metodologias propostas pelo Movimento Inova e discussões em torno do novo formato da Feira de Ciências das Escolas Estaduais da região de Itu, que é a fase regional da Feira Estadual para o ano de 2020 e 2021, próximo ano. Bom, antes de irmos para o texto, gostaria de socializar com vocês, principalmente o pessoal de Ciências da Natureza, com relação essa enquete que nós desenvolvemos nessa TPC. E nós fomos desenvolvendo as TPCs e acabamos dando a devolutiva, com relação a essa questão número 8, associada à leitura de um texto feito pela Inesita nessa ocasião. O texto lido pela PCNP Inesita foi um relato de uma professora que fazia um trabalho científico em uma universidade e como ela acompanhava os projetos na universidade, a importância do desenvolvimento desses projetos para a vida acadêmica dela, na questão da pesquisa, da investigação, da leitura e do significado que ela via quando havia o avanço dos alunos, né? A alegria que ela sentia quando ela via esses resultados nos alunos. E também uma gratificação, né, pelo trabalho que ela tinha desenvolvido. Então, sucintamente, foi esse o relato que a PCNP Inesita leu na ocasião. E aí a gente pode observar que as respostas, né, a maior parte acertou, né, era realmente o gênero de relato, mas muitos colegas acabaram errando e, né, em torno de 22,8% acharam que era artigo científico, outros 13% que era uma biografia e outros 8% que acharam que era uma entrevista. Então são gêneros totalmente diferentes, eles têm características diferentes e para fazer esse exercício de identificação de gênero, a gente vai ler mais um texto hoje e a gente vai ter aí mais um desafio, para que todos vocês depois assinalem qual o gênero desse texto que a gente vai ler hoje, ok? O pálido ponto azul, Carl Sagan. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazê-la dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra parecia muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria.
planetas vizinhos, sóis distantes, mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Então, aqui está um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo. Mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Para mim, acentua nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Fica a dica então, pessoal, a dica de leitura, né, do livro para vocês. O artigo eu vou deixar disponível também no descritor aqui do vídeo e nas pastinhas também das ATPCs. Só para vocês terem uma ideia dessa imagem, né, o histórico dela, a sonda Voyager, ela foi lançada em 1977, em 1980 ela passou por Saturno e o Carl Sagan, ele, membro, né, da equipe de imagem da NASA, solicitou aos engenheiros que virassem um pouco a Voyager para poder tirar, né, essa foto e voltasse a Voyager em direção à Terra. E aí eles conseguiram essa imagem aí que ficou icônica, né? Histórica essa imagem. Só para vocês terem uma ideia de distância, Saturno está distante do Sol cerca de 1,4 bilhões de quilômetros. E a Terra, que estava aí num dos raios do Sol, né, que é comentado pelo texto, está aí a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Então a gente está pertinho, perto aí da distância, né, de Saturno em relação ao Sol. Fica aí então a dica de leitura para vocês e o desafio de descobrir qual o gênero textual desse texto, ok? Bom, vamos lá então para o nosso objetivo de hoje, que é discutir a questão da feira. Então, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Lembrando que nós, da Diretoria de Ensino de Itu, fazemos parte da fase regional, ok? Mas aí a gente vai trabalhando com esses conceitos aí. Mas, a princípio, quais são aí os critérios, quais são os objetivos da Feira Estadual? O que é? A Feira Estadual, então, ela é uma ação pedagógica, é um programa da Secretaria da Educação, e ela tem aí o objetivo de promover a formação dos estudantes da rede estadual de ensino nas áreas de ciências da natureza, humanas e agora matemática, e também a inclusão de educação especial e EJA, dentro de um contexto de pré-iniciação científica. Essa proposta possui seu cerne as diretrizes do currículo do Estado de São Paulo, do Currículo Paulista e da Base Nacional Comum Curricular, juntamente com as concepções, os projetos e as ações formativas sobre o ensino por investigação, que nós também vamos visualizar um pouquinho dessa metodologia hoje. Com inserção no contexto social. Os objetivos da feira. Promover a formação em nível de pré-iniciação, como a gente já leu no objetivo, estimular os estudantes a pensarem criticamente e a buscarem soluções alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, desenvolvendo assim as competências e habilidades do currículo paulista e do currículo do Estado de São Paulo. Ampliar os conhecimentos científicos, buscando soluções para problemas identificados,
sempre pautando aí os princípios éticos, podendo ser fundamentados também em tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade, saúde e empreendedorismo. Veja então que a gente tem aí uma perspectiva de desenvolvimento de projetos transdisciplinares e também a interdisciplinaridade na relação entre aí as disciplinas. E quando a gente trabalha com educação especial com os nossos alunos, a gente está trabalhando aí com um passo a mais, né? Que seria a multidisciplinaridade. Então, é um avanço bem grande que a feira deu nesse sentido. Então, os projetos, eles possuem todos esses aspectos transdisciplinares aí, ok? Tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade, saúde e empreendedorismo. Instigar os estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma problemática valorizando a pluralidade, o patrimônio histórico, cultural e ambiental. E divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional as produções das escolas paulistas e intercâmbios de professores e estudantes. E aqui é um a mais, né? Então tem o programa Inova, mas a partir do momento que o aluno desenvolve a feira, tanto na fase regional, que tem ali aquele intercâmbio entre os alunos e os professores, eles passam para a próxima fase, também há essa movimentação, e no próximo ano, se a gente passar dessa fase estadual, a gente vai aí levar os projetos em nível de Brasil, em nível de estados, então são várias feiras que vão ocorrer no Brasil, nas regiões, né, do Brasil também, sul, sudeste, norte, nordeste, e essas feiras elas são feitas, né? E os nossos alunos, esses alunos que passam para essa fase estadual, né, da fase estadual, eles vão concorrer aí nesses níveis, né, regional, Brasil e até feiras internacionais. Então é muito interessante. E mais uma vez, a importância, no caso das feiras de intercâmbio internacional, a importância dos nossos alunos terem aí o inglês para poder fundamentar, né, as falas as suas falas relacionadas aos projetos que eles estão desenvolvendo. Bom, então nós temos a resolução SE 67 de 2018, que institui esse programa de pré-iniciação científica no âmbito da Secretaria da Educação. Então, é algo que dificilmente vai deixar de existir. Anualmente, nós teremos aí as seletivas regionais e as fases estaduais, sempre dentro das metodologias que nós vamos apresentar para vocês hoje. Então, é um desafio bem interessante, gratificante, vocês vão poder ter a oportunidade de ouvir, né, um pouco do relato aí da professora Poliane, da aluna Bianca, e vocês vão assim, né, como a gente gostou demais assim de ouvi-las comentar sobre a experiência de prática delas, com certeza vocês vão gostar também. Então, as regras aí da feira estadual, da 7ª edição, então veja que aqui no cantinho esquerdo de vocês têm aí pré-iniciação científica, área de ciências da natureza e matemática, tecnologia, empreendedorismo e extensão social. E entrou aí agora, né, o EJA e também a educação especial. Então, esse daí é o regulamento, a gente tem já disponível para vocês e logo mais aí vocês vão ter um linkzinho aí se vocês quiserem, né, verificar o regulamento para poder conhecer melhor como é que é a feira. Então, ela teve início em 2013, nós já estamos na 7ª edição agora em 2020. Veja que ela começou em 2013, depois sempre trabalhando em formato de biênio. E agora, né, por conta da pandemia e todo o contexto que ocorreu o ano passado, eles decidiram fazer a feira anual. Então, mudou aí bastante a movimentação, né, as estratégias de desenvolvimento e intercâmbio que eles vão fazer na feira. As vagas que nós temos ao todo são 9, então 3 de Ciências da Natureza, Júnior, Master
e para a EJA e Educação Especial também, né, de Ciências da Natureza, da mesma forma Ciências Humanas, e os desafios matemáticos. Júnior, né, que vai até do sexto até o oitavo ano, Master do nono até a segunda série, e da mesma forma regular, integral, EJA e a educação especial. Então, ao todo, nós temos aí 9 vagas para a nossa DE para a gente poder concorrer. E aí fica a pergunta: quais são os projetos que irão para essa fase? São os projetos da fase regional 2019-2020, portanto, aqueles que foram desenvolvidos o ano passado, ainda em fase presencial em agosto. Então, nós temos até o dia 31 de agosto para que a gente possa alinhar os projetos, né? Aliás, até o dia 25 de agosto, dia 31 de agosto, a gente já tem que encaminhar para a fase estadual. Até dia 25 de agosto, para a gente orientar os projetos, montar os banners, os artigos, organizar toda a documentação para encaminhar até o dia 31 de agosto para a fase estadual. Quais são os projetos que foram classificados? Então, nós temos aqui os projetos, né? Essa classificação foi feita no dia da feira, os professores foram os avaliadores, tem toda uma dinâmica interessante. Depois, se vocês quiserem assistir aos vídeos, a gente vai estar mostrando aí para vocês aonde acessar. Então, o primeiro colocado aí em Ciências da Natureza na categoria Júnior foi a Escola Capitão, né? A PCNP Amanda e Inesita vai estar aí orientando os professores, né, desse projeto. Logo em seguida, né, se houver vagas remanescentes. Então, tem o primeiro classificado. Se houver vagas remanescentes, aí a Escola Benê também vai entrar aí com um trabalho de dessalinização. O PCNP Wagner e o Kelsen estarão aí orientando o professor, né, desse projeto aí. Na categoria Master de Ciências da Natureza, nós temos apenas uma única escola, que é a Eugênia Ferrarese, né? PCNP Wagner e Kelsen também estarão orientando o projeto. De Ciências Humanas, da mesma forma, apenas o Master, né? Devido lá aos critérios de classificação e inscrição também, né? Foram esses aí que foram selecionados. De Humanas, no caso, nós temos o primeiro colocado, que foi o Capitão Vitório, que é o CRISPR-Cas9, né, manipulação genética, muito interessante esse projeto, só que ele está mais voltado a humanas. Então, Bruna, PCNP Bruna e Alyosha vai estar aí orientando esses projetos. E se houver vaga remanescente, a Escola Antenor com o projeto Alimentação Saudável. Também a PCNP Bruna e a Alyosha estarão aí orientando esses professores no caso de ocorrer vaga remanescente. No desafio matemático, nós temos esses dois projetos, né? A PCNP Cláudia e PCNP Luiz entraram em contato com a escola e estão verificando a possibilidade de encaminhar esses dois projetos, né? Que tem toda uma característica diferente, né? O desafio matemático ele está dentro da feira, mas ele possui algumas regras específicas relacionadas à matemática. Aí a gente vai conversar para alinhar o regulamento da feira de ciências regional, né? E também do desafio matemático. E a educação especial que entrou agora. Então, temos aí um projeto, né, que a gente está estudando a possibilidade de encaminhar, e a PCNP Marisa e a PCNP Inesita que estarão aí orientando, né, esse projeto. Esse projeto foi desenvolvido juntamente com a professora Aline, que hoje ela está trabalhando na coordenação da Escola Leonor. Bom, então, se nós conseguimos passar para a fase estadual, né? Então a gente vai fazer a inscrição, se caso a gente passar para a fase estadual, a gente vai ter aí o Movimento Inova, a gente vai para o Movimento Inova 2 apenas com os finalistas. Nesse sentido, os projetos eles vão passar por um processo de seleção, mas em formato digital.
Isso vai acontecer provavelmente em outubro, né, que vai ser essa seletiva estadual aí por meio de videoconferência. Ainda a gente não sabe como é que vai ser, mas provavelmente será em formato digital. A critério de socialização de prática, nós convidamos a professora Poliane Amorim, lá da Escola Capitão, para poder falar um pouco como que foi o trabalho dela com os alunos, com relação ao desenvolvimento deste projeto, né, Aborto, Liberdade ou Opressão, e os outros projetos que ela também desenvolve no grupo chamado Biopioneiros, lá na escola. Olá, eu sou a professora Poliane Amorim, dou aula de Ciências e Biologia na Escola Capitão, na cidade de Cabreúva. Eu vou explicar como nasceu a Biopioneiros. A Biopioneiros ela nasceu em meados de 2017, com 9 alunos, onde eu trabalhava letramento científico com embasamento em projetos. Então, nós nos reunimos toda sexta-feira, no período contrário às aulas, na sala de informática, onde os alunos procuravam temas primeiro para o seu projeto. Esses temas eram baseados no que eles queriam fazer para o vestibular. Então, tínhamos trabalhos na área de medicina, na área de engenharia, na área de ambiental. E aí, dentro desse contexto, eu colocava para eles artigos científicos, eles faziam a leitura e assim montávamos o projeto. Alguns projetos baseados no cotidiano escolar, alguns projetos foram mais na parte da comunidade em torno da escola. Hoje, a Biopioneiros ela tem basicamente 15 a 16 alunos. Temos mais 2 professores que trabalham conosco, que é o professor Beto, de História, e a professora Flaviana, de Português, onde eles também auxiliam esses alunos e também são orientadores dos projetos. Os projetos eles são selecionados através de uma banca. Essa banca é composta pelos professores da Escola Capitão, de todas as áreas, onde nos reunimos no salão da escola e os alunos da Biopioneiros fazem a apresentação para esses professores. Eles dão a sua opinião do que precisa ser mudado, como os alunos podem apresentar, fazem os elogios, fazem os seus apontamentos e depois nos reunimos e assim avaliamos e selecionamos quais são os projetos que vão para as feiras. Hoje é muito bom ver como os alunos da Biopioneiros eles têm um engajamento em cima dos outros alunos, porque eles acabam se tornando referência para eles. Por exemplo, durante a entrega de trabalhos, os alunos da Biopioneiros eles entregam os trabalhos na norma BNT para todos os professores. Então os alunos eles começam a observar como que é feito o trabalho, como que é a fonte, e eles acabam se interessando. Tanto que hoje na escola nós temos uma eletiva com o professor Danilo que fala justamente da BNT, como introduzir a BNT para esses outros alunos que não são da Biopioneiros. Então, essa eletiva, ela nos ajuda a fazer com que o aluno ele tenha mais interesse no letramento científico e que nos procure e que queira entrar na Biopioneiros. O ano passado, nós participamos da feira estadual em São Paulo, com o trabalho da Bianca, de um tema que, sinceramente, nós fomos pegos de surpresa, porque não imaginávamos que iria passar, porque o nosso tema trabalhado foi o aborto. Esse tema foi trabalhado dentro da sala de aula, ou na área de biologia, onde no meio da aula nós começamos a falar de gravidez e adolescência, e aí eu comecei a trabalhar com eles sobre aborto. Eu falei com eles sobre aborto. Então eu levei alguns artigos dentro da sala de aula e nós fizemos uma discussão sobre esse tema tão polêmico. E dentro desse tema, dentro desse contexto, nasceu o trabalho da Bianca. Então nós trabalhamos juntamente com a comunidade. Ela fez leituras de vários livros. Essa leitura, e principalmente esses livros, eles foram retirados da biblioteca da própria escola. Então, o material que a gente utiliza é o que a gente tem. Então, se a gente precisa de algum livro, é da biblioteca da escola. Se a gente precisa utilizar a internet, é a internet da escola. E a gestão, ela deu toda essa abertura para a gente fazer esse trabalho. Então, muitas vezes, a Bianca ficava no período contrário, ficava até mais tempo, então ela almoçava na escola, e aí ela voltava a estudar.
Muitas vezes nos falávamos no final de semana para poder colocar o projeto em ordem. E foi, assim, muito gratificante participar dessa feira. Hoje, por conta da pandemia, nós estamos fazendo as reuniões da Biopioneiros através do Meet. Alguns alunos estão desenvolvendo projetos em casa, outros já estavam com os projetos em andamento e está sendo desenvolvido através das orientações dos professores. Foi muito gratificante participar, porque nós conhecemos vários professores, vários alunos, vários projetos, trocamos experiências, trocamos figurinhas, falamos do projeto nosso Biopioneiros para as outras escolas. Então temos contato até hoje com professores de outras cidades que participaram da feira. Então é muito bom essa troca de experiências, mesmo que a grande maioria dos projetos seja de escola de tempo integral. Mas é muito bom para poder ter várias ideias, para poder colocar dentro do grupo e poder trabalhar isso com esses alunos. Então, foi muito bom participar. Bom, espero que tenha ajudado. Até mais. E agora com vocês, a aluna Bianca, que vai aí apresentar um pouquinho de como foi o processo de criação, como foi o processo de pesquisa, como foi fazer parte do movimento Inova lá em São Paulo e qual o significado dessa prática na vida dela. Olá, professores, meu nome é Bianca, eu sou aluna do 3º ano do ensino médio na Escola Capitão Vitório Togni, em Cabreúva. Bom, eu entrei na Biopioneiros em 2017, onde ela tinha o principal objetivo de introduzir a iniciação científica através da formulação de projetos. Participar desse grupo é uma experiência muito interessante, porque me fez crescer muito como aluna, porque é necessário muita dedicação e foco, além de ser uma oportunidade muito grande de adquirir conhecimento, mesmo com os colegas do grupo e até então com os professores. Participar da Feira Estadual foi uma experiência muito importante, a qual eu gostei muito, pois eu tive a oportunidade de conhecer projetos inovadores, muito interessantes e incríveis, além de me trazer muito crescimento pessoal e acadêmico também, por saber que eu fui capaz de passar por uma fase tão grande, por um evento tão grande como esse. Na Feira Estadual estava presente o movimento Inova também, que é a introdução dos alunos da Escola de Tempo Integral. Houve uma troca de experiência muito grande, onde eu conheci a maioria dos projetos e eu gostei muito. Com toda certeza, eu observei melhoramento e diferença no meu rendimento acadêmico após estar dentro da Biopioneiros, pois, como eu já dito, é necessário muito foco, dedicação e estudo para aquilo que você está desenvolvendo dentro do seu projeto, e isso refletiu muito dentro de sala de aula também. As reuniões eram feitas em grupo, porém os projetos eram divididos em duplas, mas nós sempre funcionamos como uma equipe. Para o desenvolvimento dos projetos, houve muita leitura, tanto quanto artigos como livros. Dentro do grupo, eu aprendi a escrever de uma maneira diferente, virado mais para o aspecto científico. Então, eu aprendi muitas palavras diferentes, ou seja, enriqueceu muito a minha escrita e também quanto ao meu vocabulário. O processo de produção do projeto, através da minha orientadora, foi ótimo, porque ela serviu de suporte para mim, me deu vários conselhos. Às vezes eu sabia o conteúdo, mas não sabia a maneira certa de ser abordado no trabalho, de escrever corretamente. Então ela me auxiliou bastante nisso, me aconselhou muito. Fazer parte de tudo isso influenciou muito no meu crescimento, como eu já disse. Na parte de crescimento pessoal, eu acredito que seja quando você percebe que com dedicação, foco, estudo e força de vontade, você alcança tudo que você quiser, que você é capaz. E no âmbito acadêmico, eu acredito muito no conhecimento que é adquirido e troca de experiências que são passadas, mesmo no grupo quanto nas feiras. E também a oportunidade que você tem de fazer parte de um grupo de estudo, de aprender coisas novas, e é isso. Espero que eu tenha ajudado. A partir do que ouvimos dos relatos da aluna Bianca e da professora Poliane, e de tudo que já discutimos até aqui sobre a feira estadual e a fase regional da feira, vem a seguinte pergunta: que aluno queremos formar? Inicialmente, pensando no currículo paulista e na base, a nossa intenção e a intenção do programa é trabalhar
em uma educação integral. Mas o que seria isso? São aí 3 dimensões, né, que a gente precisa se atentar: a dimensão do sujeito, a dimensão socioemocional e a dimensão do currículo. Na perspectiva do sujeito, nós temos as concepções, experiência de vida dos alunos, nós temos o desenvolvimento de habilidades, a construção e consolidação de conhecimentos, o pensamento crítico, como a gente já discutiu, o espírito cooperativo, investigação e a transformação através do letramento científico. Socioemocional. Quais são aí os pontos que nós vamos trabalhar? Atitudes e valores, relações interpessoais, autonomia do sujeito e, dentro do currículo, a dimensão contextualizada, histórica, investigativa, que promova o conhecimento científico, que seja problematizador e que não se restrinja apenas à experimentação laboratorial. Então, esses pontos eles são importantes dentro da ideia de educação integral, porque, na verdade, nós queremos formar esse aluno dentro desses 4 pilares, né? Aprender a conhecer, aprender a ser, a conviver e a fazer. Então, é este aluno que desejamos formar, né? Que queremos formar, que o programa incentiva. Outra pergunta que é muito importante que a gente se faça é como podemos formar esse aluno? A resposta através de procedimentos de investigação. E quais são as bases para esse processo, né, esses procedimentos aí de investigação? São 4. Primeiro, a gente precisa ter o objeto da investigação, depois uma análise e uma representação sobre esse objeto observado, comunicar, e aí a importância da área de linguagens, a comunicação em todas as suas áreas, em todas as suas facetas. É muito importante aí a integração com as disciplinas da área de linguagem para que o aluno consiga falar, escrever, se posicionar com relação a isso, com relação ao seu projeto. E a intervenção, né? Porque é através da comunicação que ele vai fazer a intervenção. Então, a pesquisa o conduz para esses mecanismos de intervenção aonde quer que ele esteja, e com relação àquilo que ele está estudando também. Então, dentro da ideia de objetos de investigação, o que temos aí dentro dos objetos de investigação, né, para poder investigar? Primeiro, a observação do mundo, aprender a fazer perguntas, analisar demandas sociais, ambientais, patrimoniais, de saúde, né? Delinear problemas e planejar, investigar e propor hipóteses. Dentro da análise e representação, saindo do campo dos objetos, a gente já tem aí o planejamento e realização de atividades de campo, desenvolvimento e utilização de ferramentas, coleta e representação de dados, avaliar a informação que a gente está coletando, elaborar explicações ou modelos, associar evolução histórica, selecionar evidências, desenvolver soluções para problemas. E dentro da comunicação, e aí mais uma vez chamando a atenção aí da área de linguagens, para nos auxiliar nesse processo, organizar conclusões, relatar informação oral e escrita, apresentar sistematicamente dados e resultados e participar de discussões considerando a contra-argumentação. E em um último movimento de intervenção, onde que o aluno faria aí a sua intervenção com o seu projeto depois de todo esse caminho que ele percorreu dentro do procedimento de investigação? Desenvolver ações para a qualidade de vida coletiva e socioambiental, implementar soluções para resolver problemas, e é por aí, gente. E agora sim, além dessa questão toda dentro dos procedimentos de investigação, nós temos outras metodologias também, né, que o programa ele prevê. Então nós temos o STEAM, que é aí uma associação, né, de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
protótipos de aplicativos, né? Então desenvolvimento, testes de protótipos de aplicativos, audiovisual, vivências, cinema, produções de animações, documentários e áudios, e o Lean Startups, né? Que seria aí construir, medir e aprender. Aqui mais 4 opções de trabalho relacionadas aí a metodologias previstas pela feira e também pelo programa Inova. Ideação, criação e idealização de projetos por designer e thinking, cultura maker, e aí também, né, muito associado à questão das metodologias ativas, mão na massa, upcycling, marcenaria, costura e bordado, educomunicação, estudos e oficinas práticas de educomunicação, modelagem e prototipação, de soluções e objetos educacionais. Na verdade, todas essas metodologias que nós vimos aqui, que é prevista pelo programa Inova, eles fazem parte aí de um contexto de metodologia ativa, que é muito interessante a gente se apropriar para poder desenvolver com os nossos alunos. Nós temos diante de nós, então, um desafio com relação à nossa concepção pedagógica. Porque o programa Inova, ele prevê várias inovações, como vocês puderam notar, dentro dessas metodologias e de todas essas estruturas que nós apresentamos aí para vocês relacionado à feira e também ao programa Inova. E são 6 pilares aí que ele pontua, né, para que a gente reflita sobre a nossa concepção pedagógica para trabalhar nesse formato diferenciado. Isso conta, então, com as experiências de aprendizagens ativas, pessoais, colaborativas e relevantes, né, das pessoas que estão aí desenvolvendo os seus projetos e as suas ações, inovação, ensino e aprendizagem, ambiente confiável e dinâmico, alunos criadores, professor no papel de criador de experiência e uma mentalidade de crescimento. Então, são essas as concepções que nós precisamos ter aí para aceitar esse desafio que é muito produtivo, tanto na nossa vida quanto na vida dos alunos também. Com relação, então, à quarta-feira de ciências, né, regional 2019-2020, onde vocês podem encontrar os projetos, se vocês tiverem curiosidade. Então, tem aí o nosso site, né, o site da Diretoria de Ensino. Aí, lá em cima, vocês têm, nesse linkzinho onde está com a setinha NPE, vocês clicam lá em Ciências da Natureza 2020 e aqui do ladinho vocês vão ter a Feira de Ciências Regional. Aí vocês vão ser direcionados para a página da feira. Se vocês quiserem mais informações, vocês têm aí o regulamento da feira, vocês têm aí as fotos e os vídeos do evento e também os trabalhos dos alunos. Em edição atual, vocês podem clicar aí e vocês têm acesso a todos os trabalhos dos alunos. Qual que é o nosso foco e a nossa intenção para a feira, então, para a gente já concluir o nosso vídeo? Para a feira 2020-2021, nós temos aí a ideia de trabalhar os projetos na escola, projetos sendo desenvolvidos dentro das eletivas, que é um ajuste fino que a gente está tentando fazer, e aí já fica o desafio para vocês, o envolvimento de todas as áreas e provavelmente a feira regional ela vai ter um formato diferenciado, né? Assim como o movimento Inova. Então a gente não pode ter duas réguas aí para poder trabalhar, né? Então a gente precisa verificar qual que é o modelo que a gente vai trabalhar, se a gente vai fazer a feira à distância, se vai fazer a feira presencial, são questões aí que a gente vai discutir, concluir e desenvolver em conjunto com vocês, né, um regulamento para a gente fazer como a gente tem feito até aqui, né, da melhor forma possível. Obrigado pela atenção de vocês. Aí está o link para vocês acessarem, né, o estacionamento de dúvidas. Deixe lá suas conclusões, o que vocês acharam, né, dessa formação, que é importante para a gente melhorar ainda mais. E desde já agradeço aí
mais uma vez à disposição da professora Poliane, que aceitou nosso convite prontamente, e da aluna Bianca, que trouxe aí um pouquinho da sua experiência para a gente. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês e agradecemos a participação mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.